sobre mais duas perguntas. Sobre a questão de trabalhar a torre de Hanoi e as funções. Como seria? Então, por exemplo, quando eles estão manipulando aquelas peças, né, eles têm uma etapa. Então, quantas etapas você manipulou para poder passar? Então, você começa com uma, né? Então, começa com uma, tira de uma torre e leva para outra. Então, foi um passo, né, que ele deu. Quando você tem duas, né? Aí, quantos passos ele deu para tirar, né? Porque fica menor em cima e não pode ficar a maior em cima da menor. Então, ele vai passar. Então, você tem, né, quantos passos. Então, quando você vai fazendo essa relação, aí você vai vendo a relação com a potência. E aí você vai criando uma relação de potência. Depois, você vai olhar agora a escrita. Ele vai fazer uma tabela e vai apresentando o passo que ele deu e quantas etapas foi para tirar aquelas peças. Então, vai depender da quantidade de peças e da quantidade de passos. Depois você vai olhar, e essa relação, existe algum número? Né? Aí você vai trabalhando com potências. Aí existe algum número elevado a zero, que dá 1, não sei o quê. Aí você vai vendo. E aí você vai construindo. Daqui a pouco você tem a função exponencial. Eu fiz esse experimento umas 2 vezes com os próprios alunos da licenciatura. Né? E eles, poxa, eu não tinha percebido, professor, essas coisas. Então, e aí, alguns deles estão atuando hoje em sala de aula, são professores de Estado, e eles, quando eu encontro com eles, alguns deles, eles falam isso, que eles começaram a atuar usando essa atividade. Outra atividade interessante, que eu não sei se vocês já montaram, para trabalhar a função polinomial de grau 1, é pegar um copo de água, um copo, agora tem que ser um copo, qualquer um pode pegar qualquer copo, independe. Eles fazem a medida com a régua, né? O ideal seria transparente, né? Um copo transparente que é melhor. E aí você vai fazer o quê? Aí no laboratório eu tenho uma balança de precisão. Aí eles pegam as bolas de gude, ou chimbra, né? Na minha época era chimbra, tem alguns que é bola de gude. E aí o que acontece? Eu trazia comprava uma quantidade, né? E aí agora vamos pesar cada bolinha. Então vocês vão escolher 5 bolinhas, cada um, e vão aí pesar essas bolinhas. Então eles vão fazer. O pesar, você está caracterizando também medida. Então eles estão lá fazendo medidas. Então, eu sempre que eu coloco isso aleatoriamente, depois eu vou indagando para ele o que é que eles fizeram. Que conteúdo de matemática vocês viram aí? Né? E aí acaba buscando conteúdos lá atrás, né, vendo coisas que eles já tinham visto. E lembrar. Né? Inclusive agora, nessa disciplina Saberes e Práticas, eu fiz com que os alunos fizessem esse experimento, cada um na sua casa. Pega um copo transparente, pega uma régua, e vejam se vocês têm bola de gude ou alguma coisa aí. Aí eles, né, alguns compraram e tal, buscaram do mesmo tamanho, e aí eles fizeram. E aí foram dizendo, aí claro, você tem uma aproximação, porque eles não tinham balança. Eles foram pelo olho nu, né? Olham para ver se as bolinhas são praticamente o mesmo tamanho. E aí viu o volume ia aumentando 1 centímetro, aí anotava, mais 1 centímetro, ou seja, cada bolinha ia aumentando. Aí agora vamos fazer uma tabela. Aí fazia a tabela. E agora, vamos marcar esses pontos. Aí marcava. Eu não dizia que tipo de função era. Eu não disse para eles que era uma função polinomial de grau 1. De fato, eles deveriam compreender e descobrir por si só, não é? Isso. Aí foi isso que eles fizeram, e depois quando colocaram, começaram a ligar os pontos. Pô, professor, é função polinomial de grau 1. Né? Que aí, erroneamente, nós aprendemos que a função é função do primeiro grau, né? Mas eu sempre digo que a função não tem grau, quem tem grau é o polinômio. Então, sempre, né? E isso, inclusive, Elon Lages traz num livro dele essa indagação também. Diz, olha, pessoal, a função não tem grau, quem tem grau é o polinômio, por isso que a gente tem que sempre chamar a atenção que é uma função polinomial de grau 1, é uma função polinomial de grau 2, né? Então, essas caracterizações, e aí você vai tendo a discussão desses conceitos. E depois eles vão ver que por que era uma função polinomial de grau 1? Porque em cada etapa foi sempre constante. Né? E aí sempre você vai ter... Então toda função, né, que tem uma relação, uma razão entre eles, é constante, é uma função polinomial de grau 1? É.
Então, beleza. Aí eles vão vendo, vão pegando outros exemplos e vão caracterizando. Tem um outro exemplo também que eu uso em laboratório, que também vocês podem praticar, é o óleo e a água, né? Eles não se misturam. Então, você pega uma gotinha de água, né, dentro do óleo, ele vai descer, né, que é mais pesado. Né? E aí você pode fazer a mesma coisa o contrário, aí ela sobe. Né? Então, aí você tem que furar embaixo e deixar para que não caia a água, e aí você aperta a seringa, aí quando você solta aquela bolinha, ela vai subindo. No primeiro momento, ela tem uma velocidade diferente, mas depois ela vai ficando mais constante. Também vai caracterizar uma função polinomial de grau 1. Então, são inúmeros exemplos que a gente faz. A gente também usa uma roda gigante. A gente construiu uma roda gigante no laboratório para trabalhar o ciclo trigonométrico. Aí você tem a função seno de x, cosseno. Quando você pega o eixo, é o eixo central, tá certo? Aí você vai girando ela, aí a gente pega um fio e ele vai girando e vai marcando o ponto onde ele toca. E também, se você deslocar, aí seria, a função seria um h mais seno de x. Aí esse h é em decorrência à altura, né, que você está deslocando o eixo. E aí você trabalha as funções mais gerais, porque até então, né, a gente fica bitolado a trabalhar só o seno, o cosseno, o seno de x, o seno de 2x, ali mesmo, naquele limitar, naquele limiar, né? Então tem essas ferramentas. Em relação vamos dizer assim, a gamificação, inclusive eu tinha um exemplo aqui, eu apaguei porque ia demorar muito. Uma professora trabalhou um jogo que é dos passarinhos, e ela trabalhou tanto a função polinomial de grau 1 quanto a função polinomial de grau 2, usando gamificação. Né? Você pode trabalhar também metodologias ativas, que aí pouco se pensa, quando você está trabalhando histórias em quadrinhos. O aluno construir histórias em quadrinhos de acordo com o que você está trabalhando. Então, eles vão construir coisas muito interessantes. Então, teve uma aluna do PPG-Sim, que é a Vanessa, que ela trabalhou essa concepção em sala de aula. Mas a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou engenharia didática. Mas todo o processo dela estava envolvido com metodologia ativa. Ela deixou os alunos criarem, ela deixou os alunos montarem estratégias, tudo foi os alunos. Então, eles trouxeram cada história de quadrinhos muito interessante, envolvendo determinados conteúdos que você ia abordando. E eles criaram exemplos, eles lá em casa, eles pegaram algumas coisas que relacionavam aquele conteúdo, jogavam na história em quadrinho, então ficou riquíssimo. Como também agora, por exemplo, né, tem aqui o caso de vocês, a Marta, ela trabalha inúmeras atividades com PowerPoint que são fantásticas, isso é metodologia ativa. Então, na hora que você coloca lá e o aluno vai começar a jogar alguma coisa ou buscar alguma ferramenta dentro daquele princípio, ele pode jogar algo, você pode apresentar alguma coisa ali dentro que ele possa construir. E a partir disso você está trabalhando com metodologia ativa. Agora, existe uma outra concepção de metodologia ativa que eu vou dar é um contra-exemplo, que a gente fala de ensino híbrido. Então, todo ensino híbrido é metodologia ativa? Não. Né? Por exemplo, eu pego meus alunos, vou dar um exemplo para vocês, eu levo meus alunos para trabalhar usando o GeoGebra. Eu levo eles para um laboratório. Eu tirei eles da sala de aula e levei eles para um laboratório. No laboratório, eu já tinha explicado para eles o que era o GeoGebra, e agora eu pego uma lista, né, de uma atividade e peço para eles construírem aqueles exemplos no GeoGebra. Veja, eu tirei eles de sala de aula e levei eles para um laboratório. Isso é ensino híbrido. Tá certo? Então, tirei eles de um ambiente e estou levando eles para eles trabalharem em outro ambiente. Mas não é metodologia ativa. Por quê? Porque eu já tracei o que é que eles vão fazer. Eles não vão sair daquele viés que eu construí.
Então não é metodologia ativa. É ensino híbrido? É. Tá certo? Mas não é metodologia ativa. Por quê? Porque o aluno não é vamos dizer assim, o carro-chefe. Né? Eu não vou ser o mediador. Né? Você já induziu o aluno a fazer aquilo. Né? Então É a veja mesma, que... é a mesma coisa que trabalhar um jogo, né? Por exemplo, em sala de aula. Não é porque eu estou trabalhando um jogo que eu estou trabalhando com gamificação. Não é isso? Exatamente, exatamente. Né? Por exemplo, eu dei um exemplo agora do Tangram. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalhei o conhecimento com eles e agora, ó, vejam aí quais são as figuras que são semelhantes. Né? Ou seja, eles só vão olhar ali a figura, verificar isso, mas eu já induzi eles. Entendeu? Mas eu estou trabalhando no jogo. Né? Por exemplo, eu trabalho dominó, eu trabalho com dominó, eu trabalho com os alunos também, batalha naval. Né? Isso tudo com os alunos do ensino superior. Eu levo o pessoal do EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, eu levo também. A gente faz algumas práticas com eles no laboratório. Né? Mas, com os alunos do ensino do médio integrado, eu trabalhei algumas vezes, mas eu tenho que ter um parceiro. Eu tenho que dividir o ambiente, porque são turmas grandes. E o laboratório, a gente só comporta em torno de 20 alunos. Então, não posso colocar. Como a educação de jovens e adultos, as turmas nossas, em torno de 15 a 20 alunos, aí eu sempre levo a turma toda. E a turma lá é de artesanato. A gente trabalha o tempo todo metodologia ativa do conhecimento deles. Eu pergunto para eles, vem cá, o que é que vocês gastam para produzir essa blusa? Né? Que é artesanato, tem alguns que fazem peças de tecido, né? de crochê, etc., de filé. Outros produzem esculturas, e aí cada um vai ter uma forma diferente, porque cada um tem uma prática ativa, né, mercadológica dele diferente. Então tem gente que faz filé, mas o filé que eles fazem é o quê? É toalha de mesa. Tem outros que faz filé, mas faz blusas. Tem outros que faz o filé, faz biquínis. Então são diferentes. Tá certo? Então algumas, por exemplo, a que faz toalhas, ela trabalha muito simetria. Mas ela não sabia o que era simetria. Aí eu pergunto, que figuras que vocês constroem mais? Disse, a gente constrói mais figuras retangulares. Mas aí o que você sabe o que é um retângulo? Não, professor, não sei não. Então vamos discutir o que é um retângulo. Aí a gente vai partindo dessas ideias que eles trazem. Ah, eu vou vender o produto. Quanto é que eu cobro no produto? Aí a gente vai discutir financeiramente. Então a gente vai construir com eles quanto é o custo, quanto é que eles gastam de linha, quanto é que eles gastam de tempo, tudo isso para depois eles saber quanto é o preço de venda, para eles terem lucro. Então, às vezes a gente não olha o quanto custa, a gente vai comprar num artesanato, né, e a gente acha às vezes caro, né? Mas, por exemplo, tem umas meninas lá que elas passam uma semana fazendo um biquíni. Um simples biquíni. Por quê? Por causa dos detalhes. Né? O biquíni de filé, ou de crochê. Porque tem o forro, tem uma série de coisas. Então, quando você vai fazendo as etapas, e assim, não, professor, eu passo uma semana. Quantas horas por dia? Ah, professor, tem dia que é 4 horas, tem dia que é 5. Ou seja, tudo isso para você fazer. Então, aí a gente divide o preço e a gente vê quanto é que custa cada hora de trabalho, quanto é que ela gasta para poder fazer o preço. Né? Então, e aí a gente vai estudando a matemática, de acordo com o caminhar deles. Então, isso é uma metodologia ativa. Né? É uma prática efetiva que eles estão fazendo de acordo com o que eles têm de conhecimento. É exatamente o que busca a metodologia ativa. E o que busca também Freire. Freire já apresentava isso, né? Mas não só Freire. Você tem outros precursores, né, na França, que também já apresentava isso. Né? Só claro que agora a gente tem entre aspas, um modismo de falar metodologia ativa, porque é uma palavra mais bonita, né, mais atrativa, mas muita coisa a gente já faz no cotidiano.
entendeu? No caso, professor, outra pergunta. Então, sempre em matemática a gente pode trabalhar metodologia ativa ou não? Sempre, sempre. O problema maior nosso é que muitas vezes a gente tem receio e tem medo. Agora, na discussão que eu estou fazendo com os alunos de saberes e práticas, aí é onde entra esse conceito. O que é o saber, o que é a prática? Elas andam separadas, né? Ou elas andam juntas, ou elas se completam no decorrer da nossa profissão e trazem situações que nós vivenciamos lá atrás, né? Então, veja, toda essa concepção de saberes e práticas, elas se correlacionam com coisas que a gente já sabia, com coisas que a gente aprendeu quando estava estudando, com coisas que a gente está vivenciando, com coisas que a gente tem em casa, que a gente vivencia na sociedade. Ou seja, tudo isso traz para os nossos saberes e práticas. Mas o que é que mais apresenta? A gente precisa conhecer. Então, não é simplesmente eu chegar, né, eu dou um exemplo clássico, eu trabalhei com o pessoal do PIBID, Mandala, né, um jogo, né, Mancala, eu nem me lembro agora o nome. E aí os alunos começaram a fazer esse jogo com outros alunos. Os alunos da matemática que estavam trabalhando, eles não buscaram o entendimento daquele jogo. E aí a gente fez um evento, né? A gente sempre fazia evento do VIBID. E aí a gente trazia alunos das escolas para o instituto e fazia essas atividades. E aí um aluno da licenciatura de letras começou a ganhar de todos os alunos da matemática. Então ele viu uma estratégia e começou a trabalhar aquela estratégia. E os alunos da matemática não enxergaram essa estratégia. Mas foi uma estratégia que ele usou. Né? Aí chegou um momento que os alunos disseram bem assim, não, agora você vai ter que... Eu nunca tinha jogado. Né? E aí os alunos, não, agora o professor vai ter que... O senhor vai ter que jogar com ele. Não, mas vocês têm que aprender. Não, professor, mas olhe, veja, o que é que ele está trabalhando ali? Não, professor... Aí tá bom, então eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, beleza. Aí eu sentei com o aluno, e aí ele foi jogando. Eu não disse nenhuma estratégia matemática naquele momento. E aí ele perdeu uma vez, perdeu duas vezes, ele perdeu três vezes, né? Aí, você ganha sempre dele. Aí eu disse, vamos lá, agora vamos conhecer qual é o conteúdo que está aqui por trás que eu estou usando contra ele. Aí fui mostrando aritmética, né? Congruência, o resto. É aritmética, é a divisão, você pega o resto. Né? Então a gente usa muito código, mas o código é aritmético. Então você pega lá a divisão, dividiu, e aí o que é que sobrou? Aí quantas pedras sobraram? Aí você vai vendo. Aí agora eu vou fazendo. E ele não sabe essa estratégia. Aí fui mostrando para eles. Ah, professor, beleza. Aí agora vocês vão aprender como é que utiliza essa estratégia. Só tem essa? Tem não. Eu não vou ensinar outra. Vejam agora, aprendam essa e vejam se vocês conseguem outra. Então, é situação. Então, você tem que conhecer. Você não pode ir para uma atividade sem conhecer essa atividade ou sem ter conhecimento de que conteúdo você pode trabalhar com ela. Você pode até não conhecer algumas estratégias, mas de conteúdo você precisa. Por quê? Porque um aluno vai trazer uma estratégia diferente e você tem que mostrar para ele que existem outras estratégias, ou seja, outras ferramentas matemáticas que engloba aquela atividade ou aquele jogo, para que ele se sinta instigado a buscar. Porque se você traz um jogo que ele se fecha ali, não merece algo crítico, não merece buscar outro conhecimento. E é isso que a matemática tem que instigar. Né? Vocês já devem ter jogado xadrez, algum de vocês. Então, xadrez, cada peça tem sua estratégia. Mas se você souber algumas estratégias de conteúdos matemáticos, você sobressai sobre aquele que não conhece. Então,
Você tem o cavalo, né? Como é que anda o cavalo? Ele tem estratégia de andar. Então, você pode usar uma aritmética, por exemplo, de ser terno, né? De ser divisível por 3. Né? Ou você pode ampliar. Aí você tem o bispo. Cada um tem uma estratégia. E aí você vai vendo essas incumbências. Então, para se trabalhar com jogos ou com material manipulável, né, lúdico, você primeiro precisa conhecê-lo. É o que eu faço com meus alunos primeiro. Então, vejam que jogo é esse. Aí eles vão lá para a internet, buscam as estratégias daquele jogo que está na internet. Maravilha. Agora, coloquem aqui agora uma estratégia usando matemática. Vocês não viram como é que joga? E agora, como é que é uma estratégia matemática? Que conteúdo você pode aplicar aqui usando essa estratégia? Aí eles vão lá buscando essa estratégia. Então, cada um vai fazendo, né, eu sempre uso duplas, para que eles, né, vão observando. E sempre pensando num conteúdo mais avançado. Eu sempre indago ele com um conteúdo mais avançado. Né? Porque, por exemplo, quando a gente trabalha com Torre de Hanoi, ou com Tangram. O Tangram você pode trabalhar desde crianças, né, lá no ensino fundamental 1, até o ensino médio. Você pode trabalhar determinados princípios, né, de álgebra e de geometria com o Tangram. Aí você agora precisa ter um conhecimento mais apurado de determinadas etapas, então você pode trabalhar simetria, né? Você pode trabalhar outras ferramentas do ensino médio que estão lá usando o Tangram. Eu gosto muito do Tangram, de trabalhar algumas coisas, algumas ferramentas. O próprio GeoGebra, se vocês entrarem no grupo do GeoGebra, eu faço parte dele. Tem inúmeras ferramentas interessantes para se trabalhar, inclusive usa metodologias ativas. Você está lá, ele vai fazendo, induzindo um determinado princípio, depois ele não induz mais. O aluno vai ter que dizer o que é que ele quer. E depois ele vai dizer o que é aquilo para ele. Muito interessante. Tem umas atividades de crianças, inclusive tem um português que faz parte do grupo, que ele traz cada coisa fantástica que eles usam por lá. Bom, o princípio da metodologia ativa é isso aqui, né? É a gente ter essa caracterização aí. Então, o professor é sempre o mediador. O conhecimento vai estar gerando o tempo todo. A prática vai estar gerando conhecimento, vai estar gerando autonomia. Se você não gerar isso, né, aí, eu sei que o tempo urge, deixa eu passar aqui alguns slides que eu quero. Aí depois vocês podem ver o que eu coloquei aqui para vocês, mas eu queria ter alguns exemplos, tá certo, aqui de como vocês podem trazer, inclusive tem referência. Tem esse exemplo aqui que foi dessa professora Thais, que ela levou para o 8º ano, que é exatamente um jogo bem interessante. Aí aqui eu trago o objetivo geral, os procedimentos metodológicos que ela usou, tá certo? E quem quiser eu posso encaminhar até a dissertação dela, muito interessante. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, aí tem, na disciplina que eu dei, eu trabalhei muito com esses tipos de jogos, né? Jogos analógicos, digitais e pervasivos. Né? Nós trabalhando muito em jogos pervasivos, né? Que aí é algo físico, né? Você está trabalhando fisicamente, você está lá manipulando, está manuseando fisicamente. Tá? E aí ele tem uma outra caracterização. Então, lá na disciplina eu trabalhei esses tipos, a gente viu alguns exemplos. Foi muito interessante também a discussão lá. E a gente foi avaliar esses tipos de jogos. Então, existe tipos de avaliações para esse tipo de jogos. Então, a gente que é docente precisa saber avaliá-los, para ter ideia se eles são pertinentes ou não. Tá certo? Então, são as coisas bem interessantes